Muito bem, começando mais um vídeo. E hoje eu vou explicar para vocês como é que funciona o visto para você visitar o Catar e também como é que funciona a imigração. O que eles perguntam, como é que é a dinâmica para visitar o Catar e para passar pela imigração sem nenhum problema. Então, se esse conteúdo te interessa, continue aqui comigo e roda a vinheta. Desde 2017, cidadãos brasileiros e também portugueses, assim como mais 80 nacionalidades, não precisam mais de visto para entrar no Catar. O visto vai ser on arrival. Isso quer dizer que quando a gente chegar lá na imigração é que esse visto vai ser concedido. Então, para começar, eu já quero falar uma novidade. Sim, o visto ele aumentou o tempo de permanência. Então, em 2017, quando eles abriram para os vistos on arrival para brasileiros e mais 80 nacionalidades, o que aconteceu? Era uma permanência de 30 dias. Mas em janeiro de 2020, com a Copa se aproximando, eles resolveram facilitar para que você tenha mais tempo e, claro, né, consumir mais dentro do país. Eles abriram para que esse visto agora seja concedido para 90 dias. Então você pode ficar 90 dias sem problemas nenhum no Catar. Olha que maravilhoso isso. Mas como é que você vai fazer para passar pela imigração sem menores problemas? Eis-me aqui, Paolinha, que vou te explicar como tudo isso funciona. Primeiro eu vou explicar como é que o visto é concedido. Assim que você desembarcar, você vai ser encaminhado para a imigração. E como é que vai funcionar a revisão desses documentos para conceder o seu visto? A primeira coisa que você tem que ter é o seu passaporte em mãos, lembrando que ele não pode ter menos de 6 meses de validade. Na verdade, eu não vou nem dizer menos, porque a partir de 6 meses já fica um pouco difícil, então eu vou dizer aí que no mínimo o seu passaporte já tem que estar aí com 8 meses para vencer. Tudo bem? E aí o outro documento que você vai ter que entregar é o comprovante de hospedagem e também a passagem de ida e volta. Isso é muito importante, você ter a passagem de entrada e saída do país e onde você vai ficar. Porque a imigração e o governo do Catar, eles são muito exigentes e eles são bem meticulosos com isso. Então prestem atenção neste detalhe que ele é muito importante. Alguns oficiais da imigração também podem te pedir o comprovante de seguro viagem, já que ele é imprescindível para entrar no Catar. Se você quiser saber mais informações sobre o seguro viagem especificamente, tem um vídeo aqui no canal que eu vou deixar aqui no box para vocês de descrição e você tem todas as informações lá, inclusive também um desconto para que você possa vir para o Catar pagando menos no seu seguro viagem. Depois que você apresentar todos esses documentos, o que eles vão fazer agora? Eles vão tirar impressão de todas as suas digitais e também uma foto. E todas essas informações vão direto para o governo do Catar. Quais são as perguntas que o oficial da imigração pode perguntar? Ele vai te perguntar qual que é o propósito da sua visita. E aí você vai falar, eu vim para a Copa do Mundo, eu vim para turismo. Ele pode te perguntar também quantos dias você vai ficar. Ele pode também te perguntar se dali do Catar você vai para algum outro lugar, porque muitas vezes as pessoas fazem stopover. Então, o que acontece? Eles ficam ali 1 ou 2 dias no Catar antes de seguir viagem para outro lugar, ou vêm de outro lugar direto para o Catar, ficam um tempinho e voltam para o seu país de destino. Tudo isso é de uma forma bem simples, bem rápida. Eles não são sorridentes, eles são bem sérios, às vezes você até, né, por querer ser educada vai sorrir, mas eles não vão muitas vezes olhar na sua cara, a não ser no momento em que tirar a sua foto. É tudo muito bem específico, tudo muito bem guiado. Então, assim, eu tô explicando só mais ou menos como é que funcionava antes da pandemia e agora eu vou explicar como é que funciona com a pandemia. Com a pandemia, para você embarcar para o Catar, você vai precisar apresentar um exame de PCR negativo e ele tem que ser no mínimo 48 horas antes de você chegar no Catar, antes do seu check-in para o teu hotel. Então você vai ter que olhar lá no seu hotel e fazer o booking e vai colocar uma data estimada para que você não tenha nenhum problema na hora de você chegar lá na imigração, porque de repente você vai ter que ligar para o hotel para mudar a data e às vezes não vai dar.
Então presta muito atenção nisso. Então, se você chegar lá às 9 e pouco, você vai colocar o seu check-in entre as 9 e pouco até meia-noite, porque ele vai subentender que se você não chegar hoje, você chega naquele outro dia, por volta desse horário, e tudo bem, tá? Então você vai apresentar esse exame junto com aqueles outros documentos que eu mencionei no comecinho do vídeo. E aí, quando você chegar na imigração, eu tive um relato de uma amiga que foi um pouco mais complicado, porque nós brasileiros estamos, né, no red zone, red line, como eles dizem. Então, quer dizer que por a gente estar ali num grupo de países da zona vermelha, que é um número maior de países de contaminação com o Covid, a gente, quando chega no aeroporto, tem que fazer também um teste de PCR. Então, não adianta reclamar e nem chorar, porque o que você vai fazer é exame nesse lugar. Fazendo esse exame, aí sim você consegue passar tranquilamente pela imigração e vai ter uma pessoa te esperando. Geralmente vai ser a pessoa que você contratou o serviço dela. Então, se foi para um hotel, eles vão estar ali te esperando com uma plaquinha para te levar. Tem todo um trâmite muito legal. E aí você tem que, né, algumas pessoas têm que seguir a quarentena se você não tiver vacinado, apesar de que eu acho que eles não estão deixando mais entrar ninguém vacinado, saiu uma nota. Então, todo mundo tem que vacinar, inclusive as crianças menores de 12 anos, ou até 12 anos. Eu vou deixar escrito aqui, porque de cabeça eu realmente não lembro. Mas tem sim que todo mundo estar vacinado. Antes, né, eles não estavam aceitando a Coronavac, ainda, pelo que eu entendi, não estão, até a data que eu gravei esse vídeo, mas na edição, se tiver aceitando, eu vou colocar aqui escrito também quais são as vacinas que eles estão aceitando, mas por via das dúvidas, as vacinas que eles estão aceitando é a AstraZeneca e a Pfizer, a Moderna e a Janssen, que estão sendo aplicadas pelo mundo inteiro. Eu não sei como vai funcionar na Copa direito essa questão de quarentena, eu acho que talvez nem vá mais existir porque o pessoal já vai estar vacinado, mas ainda assim vai ter um controle. Inclusive, eu não sei se para entrar no país, né, quem vai vir pela Copa do Mundo vai precisar também incluir nos documentos o ticket para assistir o jogo, né? Então, eu vou manter vocês informados, não se preocupem, todas as novidades sobre o Catar eu vou manter aqui informados para vocês. Inclusive, eu também recebi muita pergunta sobre informações culturais, o que vestir, como se comportar, dicas de pratos típicos, contar um pouquinho do pessoal daqui. Então, finalizando essa série de coisas que você precisa saber para a Copa do Mundo, eu vou começar com os vídeos falando de dicas culturais, como são as pessoas, né, os homens árabes, as mulheres árabes, falar um pouquinho da cultura, da minha experiência como mulher morando no Catar e sozinha, uma mulher ocidental, cair, né, numa cultura totalmente diferente, mas que eu tenho o maior carinho, respeito e amor. Então, eu vou trazer todas essas novidades para vocês e eu espero muito que as dicas que eu dei nos vídeos passados, nesse vídeo e nos próximos sejam de muita valia para vocês. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixa um like aí, clica nesse botãozinho. Eu sei que vai ser meio pedante eu ficar falando em todos os vídeos. Deixa o seu like, mas é importante porque o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante e ele vai publicar para mais pessoas. Então, se você vai vir para o Catar, seja muito bem-vindo e aproveite essa cultura maravilhosa que eu tenho certeza que você vai se apaixonar assim como eu me apaixonei. Então, eu vou finalizando o vídeo por aqui e eu te vejo no próximo. Um beijão e tchau!